Vamos lá para Brasília. Os deputados e senadores logo vão entrar em férias, né? O recesso parlamentar está chegando e tem outros assuntos para a gente abordar também. Entre eles, a regulamentação das apostas online, né? A gente já tem uma participação bem significativa na economia, né? Da grana que está circulando nessas apostas. Essas empresas estão crescendo bastante e o governo está legalizando, ou está no processo, né? De legalizar esses jogos. Mas quer colocar uma trava, um alerta para que seja algum tipo de mensagem ou dificuldade, né, para que esse apostador comece ali a funcionar no caso de perceberem que tem algo compulsivo, que está fora do padrão, de que a pessoa está viciada, né? Falando português bem claro é isso. João Pedro Mello, em que pé que está essa história? Como é que está essa questão da legalização e que travas que vão ser essas? A gente já sabe, o Ministério da Fazenda já explicou. Boa tarde para você. Oi, Aninha, boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, a gente está de olho nessa questão que deve ser divulgada em um período de até 15 dias. E o Ministério da Fazenda está elaborando os últimos detalhes a respeito desse projeto e dessas travas. O que seria isso? Seria uma tentativa, né, de evitar que as pessoas se tornem dependentes e compulsivos pelas apostas esportivas e também pelos jogos online. Essas medidas, como a gente falou, elas têm até 15 dias para serem publicadas, mas só entram em vigor em janeiro do ano que vem. E essas questões vão ser somadas exatamente à identificação, qualificação e classificação de risco para os apostadores. Com isso, essas plataformas têm até dezembro para, de fato, conseguir se organizar, legalizar as situações todas antes, de fato, da operação aqui no Brasil. Segundo o governo federal, aqueles sites que forem aprovados vão ser identificados com o domínio bet.br, né? Essa questão também vai ter uma espécie de alíquota de 30 milhões de reais. A gente conversou com um advogado especialista nessa questão e ele disse que essa medida é uma forma de organizar, dar mais segurança para aquelas pessoas que, de fato, apostam em jogos e também jogam nas bets. Há também, Aninha, um detalhe interessante que a gente precisa citar aqui, que é uma espécie de olhar do COAF. O COAF é aquela instituição que todo mundo sabe que é responsável por fiscalizar a espécie de lavagem de dinheiro. Portanto, esse órgão também vai ficar de olho nessa questão das apostas. Por quê? Para verificar como é que está funcionando, qual a movimentação de recurso de fato que existe a respeito dessa situação. E aí a gente destaca o último ponto dessas travas, dessas questões, que é um ponto que envolve o Sistema Único de Saúde. Porque dentro desse sistema, das bets, etc., tem que ter ali uma espécie de botão em que a pessoa possa clicar e sair imediatamente das apostas. Por que seria isso? Exatamente para aquelas pessoas que reconhecem que tem um problema com o jogo, elas podem ali optar por apertar esse botão e, de fato, deixar de fazer qualquer tipo de aposta. Esses órgãos, né, essas bets, essas empresas, elas vão ter que verificar também se esses jogadores não estão fazendo apostas compulsivas, que seria isso. Grande número de apostas ou apostas em grandes valores em determinado ou em curto espaço de tempo, e isso terá que ser repassado também para o Ministério da Fazenda. Há também uma espécie de cadastro único que vai ser feito a respeito desse tema. Para quê? Para que as pessoas não façam novos cadastros em outros operadores de apostas, ou seja, para que não percam ainda mais dinheiro no caso de já terem ali, de repente, perdido algum tipo de recurso dentro dessas apostas, obviamente, dentro também desses jogos. A gente está acompanhando essa questão, esses então são alguns dados do Ministério da Fazenda e a expectativa é de que tudo esteja azeitado, ajustado mesmo daqui 15 dias, mas lembrando, só começa a valer em 1º de janeiro do ano que vem. Então tem